Olá, você já ouviu falar sobre as ordens do amor? Eu sou a professora Vanessa do Portal Desperta Luz e hoje eu vou falar então dessas leis que fazem parte da filosofia, né, e da base da constelação familiar sistêmica, mas pode ser estendida para a vida de qualquer pessoa. Quando nós entendemos esses princípios do amor, essas leis do amor, e começamos a aplicar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, é como se nós estivéssemos colaborando para que a energia fosse reorganizada. As leis do amor nada mais são do que isso. A energia sendo reorganizada, porque tudo na vida segue um fluxo, segue uma ordem. E quando eu respeito essas dinâmicas energéticas, né, quanto mais eu respeito, mais leve a vida flui, mais a vida entra em equilíbrio e mais a vida consegue seguir adiante. Então, a primeira lei do amor seria a lei... Primeira não, porque não tem uma ordem, na verdade, definida. Eu falei primeira, mas é só para saberem que estou começando a falar agora, mas não existe uma ordem definida, tá? Todas são igualmente importantes. Então, a primeira lei que eu vou trazer aqui, lei da hierarquia e ordem. Ou seja, aquele que veio antes tem precedência sobre aquele que veio depois. Quando nós olhamos para essa lei a partir da visão da constelação familiar sistêmica, estamos falando dos nossos antepassados e das pessoas que passaram pela nossa vida até aqui. Então, todas essas pessoas, elas têm direito de pertencerem ao nosso sistema, mas dentro de uma cadeia com uma progressão do passado para o futuro. Tem um fluxo, né? Então, o que isso significa? Que cada lugar dentro dessa cadeia precisa ser respeitado. Então, os bisavós são bisavós, depois tem os avós, depois tem os filhos, os filhos no caso dos avós, né? Os nossos pais, e depois tem os filhos, e os nossos filhos viram os netos. Então, esse é o fluxo natural da vida. Falando assim, parece simples, né? Parece dar uma impressão assim, como quem diz, mas isso é óbvio. Só que não é assim que acontece. Muitas vezes, as pessoas ocupam lugares que não são seus nessa cadeia. Por exemplo, uma filha que ocupa o lugar do pai para cuidar da mãe, né? Então acaba, como se diz, entre aspas, como se estivesse casando com a mãe, ou ocupando o lugar da mãe e tratando a mãe como uma filha. Isso é um outro exemplo, né? Alguém que partiu, alguém que morreu dentro dessa cadeia, pode ser que alguém acabe substituindo esse lugar que ficou vazio, se esse lugar não foi reconhecido, não foi relembrado. Então, respeitar essa ordem, o papel de cada um nessa ordem é fundamental, independente se essa pessoa continuou fazendo parte daquela família ou não, ou seja, se teve alguém que, por exemplo, se separou, essa pessoa continua fazendo parte da cadeia familiar, mesmo que tenha ido embora, né? Não quer dizer que você mantenha ou não contato com essa pessoa, mas o lugar dela a nível energético permanece ali. Então, saber observar essa lei da hierarquia e ordem, né? Quem vem antes e entender o nosso papel no mundo é um dos primeiros passos ali para você voltar ao equilíbrio. A segunda ordem que eu trago aqui é a ordem do pertencimento. Por conta de episódios que são moralmente condenáveis, né, como, por exemplo, pessoas com vícios, pessoas com outras filosofias, outras culturas, outras opções sexuais, podem ser excluídas do sistema familiar. E isso não pode acontecer, porque todos têm direito de pertencer ao sistema, independente do que tenha acontecido, independente da sua história, independente das suas escolhas. O fato da família não aceitar, não quer dizer que aquela energia some. Aquela energia continua ali em desequilíbrio. Por quê? Porque está ferindo um direito da pessoa de pertencer. Todos têm direito de pertencer, independente da sua origem ou do que tenha acontecido na sua vida. Então, quando eu não respeito esse direito de pertencer de alguém, pode ser que futuramente algum membro familiar venha com os mesmos padrões daquele que foi excluído, justamente para chamar a atenção, como quem diz assim, olha, eu preciso ser olhado, como é que você não está me olhando? Então, eu apareço, digamos assim, num membro posterior para que aquela falta que ficou ali seja suprida. Só que isso nunca vai acontecer, né? Porque não tem como outra pessoa suprir uma carga que era de outra pessoa. Então, saber acolher cada pessoa, independente do que tenha acontecido na vida, é fundamental. Nem sempre fácil, mas é fundamental. A terceira lei que eu trago aqui é a lei do dar e receber. Pela lei natural aí do fluxo da vida,
os pais dão e os filhos tomam. O que que isso quer dizer? Nós viemos ao mundo, enquanto filhos, através dos nossos pais biológicos. Então, nós somos já 50% do pai, 50% da mãe. Nós já somos constituídos por essas duas energias. Quando eu não aceito essa energia, né, eu rejeito essa energia, isso causa um desequilíbrio na minha vida. Até porque isso também acaba simbolizando uma autorrejeição. Porque se eu venho daquelas energias, como é que eu vou rejeitar as energias que fazem parte de mim, né? Tem um exercício muito interessante que eu assisti de um professor alemão, onde ele mostra, né, que para você imaginar, e você pode fazer esse exercício rapidamente, imaginar os seus pais biológicos. Se você não conheceu, imagine a figura de um homem ou uma mulher que vem à sua cabeça, qualquer figura. Então imagine que você está fazendo esse gesto, como que você esteja rejeitando ali aqueles dois, né? E então lentamente, muito suavemente, você vai girando as suas mãos, bem devagar, né, sem pressa, vai sentindo a energia no centro do tórax, vocês perceberão que muda. E pouco a pouco, imagine que você está então recebendo desses dois, né, num gesto de recepção, de tomar o que eles deram. Com esse simples exercício, vocês conseguirão sentir a mudança da energia, eu acredito, especialmente nessa região, assim, que é a região para onde nós trazemos, então, as pessoas da nossa família, para o nosso coração. Esse exercício é bem interessante para você perceber, né, o quanto é um sentimento de contração quando nós rejeitamos e quanto é de expansão quando nós recebemos. Então, isso é o equilíbrio entre dar e receber. Quando eu recebo dos meus pais, eu consigo também oferecer em equilíbrio. Posteriormente, quando eu me torno adulto, eu consigo ter relações mais equilibradas, porque eu consigo dar na mesma medida em que eu recebo. Se eu não recebi dos meus pais, pode ser que eu não consiga dar para o outro ou que eu acabe dando em excesso, numa necessidade de suprir aquilo que eu não recebi. E as relações acabam ficando sempre desequilibradas. Ou você dá demais, ou você só recebe e não quer dar. Quando isso acontece, né, há uma desconexão nos relacionamentos, porque é como se um lado ficasse sempre se sentindo um pouco devedor. Então, acaba naturalmente se desconectando por conta dessa sensação, né, de que um recebeu demais, o outro deu demais, aquele que deu demais fica ressentido porque não recebe na mesma medida, e aquele que recebeu demais fica sempre se sentindo devedor e né, é bem possível que acabe buscando outra pessoa com quem consiga trocar em equilíbrio. E isso se estende para qualquer relação, por exemplo, na relação terapeuta-cliente, né? Se você quer resolver todos os problemas do cliente por ele, essa desconexão também acaba acontecendo, o cliente some e você não entende por quê. Por quê? Porque você precisa ter o equilíbrio, né? Saber cobrar por uma sessão é importante para que você mantenha esse equilíbrio. Também porque a energia de troca, no caso, seria através do pagamento do seu serviço. Então, essa lei também é muito interessante para aplicar na sua vida. E, finalmente, algo que, posteriormente, alguns chamam de quarta ordem do amor, né? Na literatura clássica, digamos assim, são 3 ordens do amor, mas essa quarta ordem seria o fato de que cada um tem seu destino, tem sua sorte, tem a sua história, tem a sua morte, e que nós não temos o direito de carregar isso pelo outro. Por conta desse amor cego que nós desenvolvemos, como é chamado, né? Que é esse querer ajudar, digamos assim, né? Querer fazer pelo outro, muitas vezes nós tomamos para nós uma história que não é nossa e acabamos vivendo um enredo que digamos assim, que nos distancia da nossa própria história, criando muito sofrimento. Também pode acontecer de eu buscar carregar a história de uma outra pessoa por pena, né, por achar que o fardo daquela pessoa é pesado demais, então, eu vou carregar então por você, mas tudo isso acontece a nível inconsciente, e isso acaba causando essa bagunça na energia, tanto na nossa energia, como também na energia da outra pessoa. Então, quando nós respeitamos as outras leis e entendemos que cada um está vivendo a sua história a partir das suas próprias escolhas e que eu não sou responsável por essas escolhas, ou que eu não tenho o poder, digamos assim, de carregar a história do outro, porque eu não sou o outro, ou eu não tenho o direito de julgar a história do outro e achar que eu carregaria melhor, né? E aí, quando eu tenho essa percepção e volto para a minha história, eu consigo, então, desenvolver a minha própria história de uma forma muito mais equilibrada e com muito mais força
do que quando eu fico tentando viver uma história que não é minha. E essas, então, seriam as leis do amor. É um pouquinho da constelação familiar, mas essas são as principais, digamos assim, diretrizes, né, que são observadas no momento de uma constelação, mas que qualquer pessoa pode passar a observar melhor ali na sua vida, né? Que posição está ocupando? Será que não está carregando a história de uma outra pessoa? Ou será que não está julgando que faria melhor do que o que os pais fazem e, portanto, acaba carregando a história dos pais por conta disso, né? Por conta desse julgamento? Ou será que você não está dando ou recebendo demais nos seus relacionamentos, na sua vida em geral? Vale a reflexão, porque são ensinamentos que parecem muito simples, mas eles são muito profundos e podem causar transformações bem relevantes na nossa vida. Se vocês gostaram, lembre-se que eu faço atendimento com tarô, tenho mais de 30 cursos online e os links estão na descrição do vídeo. Um grande beijo e até mais!